Vale, tá na hora de comprar ou tá na hora de vender? É isso que você vai saber no final desse vídeo. Prazer, meu nome é Eduardo Custódio, analista CNPIT. Seja muito bem-vindo à iCoffee Academy. Então, estamos aqui no gráfico, mas antes de a gente começar no gráfico, eu quero te mostrar uma coisa muito importante, que todo brasileiro gosta, que é o quê? Dividendos. Então, vamos olhar o dividendo que a Vale está pagando. Então, olhando aqui no gráfico, a gente consegue ver que a média de dividendos pago pela Vale é 8%, um ótimo dividendo se a gente for considerar as empresas brasileiras. Lembrando que só nesse último ano aqui, ó, o dividend yield atual é de 12,64%, então é ótimo. Sem contar os seus números, os números da Vale no último balanço foram excelentes. Então, o que justifica essa queda aqui de 34%? Então, vamos vir com mais informações. Deixa eu pegar aqui mais informações. A gente consegue ver que o minério de ferro ele vem caindo, tá? Então ele teve a sua máxima lá no 225, aquela região, e agora já está no 91. Se a gente dá uma olhada aqui, deixa eu tentar diminuir o zoom e colocar ele do lado ou próximo aqui do gráfico da Vale, a gente consegue ver que tem uma similaridade. Ainda mais aqui, ó, nessa região aqui de... Pô, deu um branco aqui agora, na região de lateralização, tá? Aqui nessa região de lateralização. Então a gente consegue ver uma certa familiaridade, ok? E outra coisa muito importante, essa informação aqui, ó, da China. A China, que é a maior consumidora de minério de ferro aí, ó, do mundo, tá? Ela diminuiu a importação. Isso automaticamente afeta todo o sistema global do minério de ferro. Aí entra a questão da diminuição do preço do minério de ferro, entra esses tópicos todos, tá? Mas, mesmo a Vale tendo bons resultados, é bom a gente ficar esperto, tá? Então, agora a gente vai olhar aqui no gráfico para ver se está um ponto bom ou ponto ruim de comprar a Vale. Então, a primeira coisa que a gente vai olhar aqui no gráfico, a gente vai colocar o que nós chamamos de VWAP ancorada, tá? Então, nós vamos colocar uma VWAP ancorada no fundo mais distante, tá? A gente coloca ela aqui, ó, no fundo mais distante e a gente tem como referência, né, a média ponderada pelo volume a partir daquela região. Então aqui nós conseguimos ver que nesse ponto, né, não é uma coisa exata, tá? Mas nesse ponto aqui, ó, foram onde tiveram resistências, mas suportes, tá? Desculpa. A gente consegue ver que o mercado está ultrapassando essa região. Então já é um ponto de alerta, tá? A gente tem que ligar o alerta em relação a essas regiões que infelizmente passou e não respeitou. O ideal era que respeitasse. Outro ponto que a gente vai olhar agora. Então, nós vamos olhar o que nós chamamos de suporte e resistência de preço. Então, quando nós olhamos o suporte e resistência de preço, nós temos alguns pontos aqui importantes. Deixa eu dar um zoom para ver se melhora a nossa análise, tá? Por quê? O mercado tem como tendência a voltar a pontos anteriores, mesmo que seja somente pontos de preço. Então aqui a gente está olhando essa região, que é provavelmente aqui ó, dos 53 mil, regiões que foram respeitadas anteriormente. Então aqui é um ponto importante. Lembrando que depois desse ponto, nós teremos mais abaixo, que é outro ponto, e todas essas linhas verdes aqui, ó, são pontos de suporte e resistência. Vamos dar um zoom agora, para a gente conseguir ver lá atrás, até o nosso ponto aqui do região ali do 19 ou 20, se eu não me engano, que é o que está mostrando aqui no gráfico, tá? Aqui, ó, 23, alguma coisa nesse sentido. Esperamos que não volte até aqui, né? Esperamos que o mercado não volte até essa região, ou se voltar também não está ruim. Desde o quê? Desde que você faça aportes, tá? Ou se você for apostar na queda vai ser bom, ou se você estiver apostando na retomada da alta da Vale, que você venha fazendo aportes recorrentes enquanto a saúde financeira do ativo estiver ok, da empresa, né? Estiver ok, e você vai ver como é que está acontecendo essa questão da China e a questão do minério de ferro. Beleza? Então aqui a gente olhou o preço, a gente olhou o volume e agora vamos fazer uma análise um pouco mais detalhada em relação ao que a gente consegue ver no gráfico. Tá? Então eu vou tirar esse suporte e resistência. Ele saiu, vamos ver se a gente consegue colocar
volume, deixa eu tirar esse volume aqui, deixa eu colocar esse volume aqui que é o que eu prefiro, tá? Cadê esse volume aqui? Vamos aumentar ele. Volume real, aumenta a quantidade de barras. A gente coloca ali 3.000, vamos ver se vai ser o suficiente. Pronto, então aqui nós temos maior quantidade de volume. O que a gente consegue ver aqui? O que a gente pode ver, né, ou interpretar? Porque o mercado ele é interpretativo, então não tem jeito, a gente tem que interpretar o que ele está querendo falar para a gente. Às vezes a gente acerta, às vezes não. E assim funciona o mercado financeiro. Tanto nas análises fundamentalistas, tá? Porque tem muita analista fundamentalista aí que acha que sabe tudo, como propriamente dito aqui na análise gráfica, tá? A gente tenta ver ou tentar adivinhar é feio, né? A gente tenta adivinhar nada, a gente só tenta ver o que o mercado está falando para a gente. Então, o que nós temos aqui no gráfico? Nós temos que esses pontos. Cadê? Aqui, eu quero que você veja isso. Os pontos de maior volume, que é o que importa para a gente, tá? Então, a gente quer ver os picos de volume, esses picos de volume, ó. Isso é importante, tá? Isso aqui é importante. Os picos de volume. Então, quando a gente olha os picos de volume, se a gente for trazer para uma análise lá de trás, a gente consegue ter, como eu falei no vídeo anterior, você pode ter várias referências em relação ao preço e ao volume. Aqui eu vou considerar um selling clímax, um clímax de venda. Aqui eu tenho um AR, que é a reação automática em relação a essa queda. Tá? Se ele teve uma queda, ele pode ter uma reação. Então, aqui é a reação. E aqui nós tivemos um segundo teste. Então, a partir desse momento, nós traçamos o nosso background. Então, até então, nós sabemos se é uma acumulação ou uma distribuição. Ah, Eduardo, você botou um selling clímax. Você começa com selling clímax, é acumulação. Tá, a gente tem que começar de uma base, a gente tem que começar de algum lugar. Então aqui a gente tem a nossa fase A de mercado, tá? Temos aqui a nossa fase A de mercado. Depois o mercado foi se desenvolvendo, tá? Então aqui nós tivemos, quando o mercado fez esse movimento aqui, ó, poderíamos ter acreditado aqui, ó, no spring, tá? Muita gente, eu acho que na época comentou sobre esse movimento, e lembrando, como eu falei, um macro movimento pode também partir um micro movimento. Se a gente pegar todo esse movimento aqui, ó, nós tivemos uma microestrutura que resultou até um movimento de alta, mas que não se sustentou. Mas agora está falando desse movimento aqui, ó, como um todo, tá? Da macroestrutura. Então, a gente trazendo a macroestrutura, a gente consegue ver, ó, que tem esse volume aqui, ó, volume mais alto. A gente consegue ver atividade profissional devido ao ADH, que é o nosso indicador aqui, ó, de agressão. Olha quanta agressão de venda nesse pequeno movimento, tá? Um movimento nem tão grande aqui. Nós temos o rastreador Jack defendendo, como falamos no vídeo anterior, porque o rastreador Jack que a gente quer que o mercado trabalhe acima dessas regiões, para a gente não estar se metendo em compras indesejáveis. E, deixa eu tirar isso daqui. Agora, nesse momento que nós temos é o mercado testando o fundo. Tá? E quando o mercado testa o fundo, como já dizia David Weiss, o que ele falava? Compra no fundo e vende no topo. Sendo que aqui a gente tem essa informação que é importante. Tá? A gente tem no fundo a absorção do volume, região de absorção do volume. Pelo cenário mundial, pode ser que caia. E outra coisa, tem muita gente falando notícia ruim. Quando muita notícia é ruim, é bom também para a gente comprar. Então, porque as notícias são todas pessimistas a respeito disso. Mas você não vai colocar todo o seu dinheiro aqui. O ideal é, como eu falei, esperar movimento de alta, voltar, você compra no LPS, esperar se confirmar. Ou o mercado pode cair, formar um SOW, fazer o pullback e você fazer a venda no LPSY. Então tem essas duas formas que podem ocorrer. Ah, mas você não sabe? Não, claro que eu não sei. Ninguém sabe. Quem falar que sabe é mentiroso. Ninguém sabe de nada, tá? A gente consegue ver nesse momento é isso, mercado com a tendência ali para baixo, tá?
Aqui, ó. E agora é aguardar o que vai acontecer. Se você tem interesse em comprar o ativo, o ponto está bom para comprar o ativo em relação aos suportes de preço, tá? Em relação aos locais que o mercado chegou e sentiu o suporte. Uma coisa que você pode fazer é vender uma opção ali também, com um strike mais abaixo. E se o mercado correr, que a gente sabe como é que funciona também a questão do spring, né? Spring, checkout, porque se o mercado correr e acabar fazendo ali um spring, né, nessa região, se deixar um spring aqui, ó, fazer isso, depois voltar, você ainda consegue comprar o ativo mais barato. E se ele subir direto, você ganha o prêmio. E se ele cair direto, você acabou comprando a ação que você já queria comprar, né, mais barata. Então você poderia estar fazendo dessa forma aí. Então, para mim, vou até mostrar aqui, cadê? Como eu fiz no outro vídeo, para a gente poder ter uma noção aqui em relação ao salto sobre o riacho, utilizando a VWAP ancorada. Vamos ver se vai dar, se vai ficar legal. Eu acho que a partir daqui já dá. Então, mercado vem, coincidência ou não, respeita a região. Então, são duas formas de você estar utilizando essa ferramenta, tá bom? Aqui, cadê? Tocou nesse, coloca, tocou no outro, coloca, tá? Então, assim, oportunidade do século, vamos entrar agora, vamos comprar, não sei o que e tal. Cara, cada um seu cada um. Por isso que existe a estrutura. A estrutura ela é formada, né, por fases. A, B, C e D. E E. Tá? Então, cabe a você decidir o que você quer fazer. Aqui é bom para fazer essa compra que eu falei, se você já tem interesse em adquirir o papel. Agora, se for uma questão mais especulativa, acredito eu que esperar o mercado saltar o riacho, fazer o pullback e subir, seria o mais seria o melhor, na minha opinião. Tá bom? Então, você aceita a minha opinião ou não? A gente só está fazendo uma análise. Espero que você tenha gostado. A gente volta aqui com mais análise de ativos dessa forma. Valeu?